TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa noite, queridos amigos. Que Jesus possa nos abençoar a todos, sentindo a sua paz, e a alegria e o estímulo que Ele sempre nos envia. Então vamos aproveitar justamente toda esta oportunidade, de podermos vir refletir conjuntamente sobre um tema da máxima importância para nós, que é compreendermos a razão por que estamos aqui encarnados. Perceber o significado e a importância das nossas vidas, a reencarnação. Então, vamos começar. O tema é nascer e renascer. Portanto, nós reencarnamos e voltamos a reencarnar N vezes, milhares de vezes, ao longo da nossa evolução espiritual. Mas antes de entrarmos verdadeiramente no tema, temos aqui uma imagem muito interessante. Ela representa o túmulo e o dolmen de Allan Kardec, no Père Lachaise, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Ele desencarnou a 31 de março de 1869 e foi sepultado no cemitério de Montmartre, também em Paris. Mas, um ano depois, em 1870, no mesmo dia 31 de março, em que ele desencarnou, os seus restos mortais são transladados para o cemitério Père Lachaise. E então os seus amigos mandaram construir este dolmen e na pedra superior está justamente esta frase escolhida pelos seus amigos: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. A lei divina. Nós estamos todos submetidos à lei divina. Portanto, o importante é que compreendamos agora a lógica desta lei. E é isso que nós vamos fazer. Mas antes, ainda um pormenor. Vemos aqui o dolmen de Kardec repleto de flores. É sempre assim. E há uma senhora que se incumbiu de manter sempre as flores frescas, lindas, sempre. Esta senhora já substitui uma ou outra que desencarnou. Portanto, é sempre assim. Há sempre alguém que se responsabiliza por manter as flores frescas e bonitas. Mas não é só ela que coloca aqui flores. Todos os que vão visitar o dolmen também colocam flores. Flores frescas ou em vaso. Há uma florista ali perto e que eles vão comprar e vão colocar lá em homenagem ao nosso grande mestre Allan Kardec, como gratidão pelo trabalho que ele realizou a favor de todos nós. Vamos agora sim entrar no tema propriamente dito. E para tanto, temos aqui Leon Denis, no seu livro majestoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Este livro e todos os que ele tem são absolutamente magníficos, à espera da nossa leitura. Muito temos a aprender com ele.
também. E começa ele nos explicando acerca do nascer e renascer. O espírito, depois de residir temporariamente na pátria espiritual, renasce na condição humana. Significa que ele, na pátria espiritual, é espírito. Reencarnado é considerado, chamado uma alma, mas reencarnado na condição humana, da nossa condição, que nós todos bem conhecemos, trazendo consigo a sua herança, boa ou má, do seu passado, para pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe facilitarão a ascensão. Então, a herança dele, boa ou má, o que é que isto significa? Significa que o espírito, ao renascer, traz toda a sua herança que já adquiriu de conhecimento e de moral. Jamais perde. Jamais perde. O que ele apresenta aqui de conhecimento e de moral é-lhe inato. Valores que ele já adquiriu. E, portanto, nós nascemos com todos os valores que já adquirimos e vamos adquirir mais. E corrigindo, esse é o grande também objetivo, é corrigirmos os erros que nós cometemos contra a lei. O grande objetivo da nossa reencarnação. E é assim que nós evoluímos, aprendendo com a dor, através da reencarnação. E elas serão tanto mais para corrigirem uma determinada situação onde nós erramos, quanto mais nós demorarmos a corrigir. Na teimosia, na negatividade. E isso, por que é que nós não podemos negar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os obstáculos? Porque fomos nós, exatamente, que no mundo espiritual, com uma consciência dilatada, compreendendo onde nós erramos, que depois planeamos a nossa reencarnação, escolhendo o tipo de dificuldades pelas quais vamos passar. Porque só assim nós vamos aprender, compreender o que originamos a outros. E esta é a lei extraordinária. Então, nós temos que, de facto, limpar, reparar na nossa consciência tudo o que nós de errado cometemos. Quer individualmente alguém, quer à sociedade, onde nós, de facto, interferimos com a paz, com a harmonia. Esse é o grande objetivo. E para nós podermos ascender, de contrário, vamos permanecendo nas reencarnações, aqui na crosta onde nós nos encontramos, que é sempre difícil. E não nos esqueçamos que é difícil, de facto, porque nós estamos no início da nossa evolução. Nós habitamos um planeta de provas e expiação, de sofrimento, que vamos só aprender à nossa custa. Continua ele. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, a perfeição, não pode realizar-se numa só existência, por mais longa que ela seja. Portanto, a nossa evolução tem de facto um programa idealizado por Deus e que tem como objetivo nós evoluirmos, tornarmos-nos criaturas felizes. E nós somos tanto mais felizes quanto mais nós realizarmos o bem. E também adquirirmos conhecimento. A evolução faz-se adquirindo o conhecimento que Deus determinou para nós aqui.
Porque quer o conhecimento, quer o nível de moralidade que nós adquirimos aqui, é apenas um determinado nível. Porque não aprendemos a evolução toda aqui, neste mundo. Porque ela é longa, nós temos muito para aprender e tão pouco podemos imaginar. Portanto, a nossa evolução é gradual. O que nos interessa a nós é realizarmos a evolução correspondente a este nível para passarmos a um nível acima, superior e com outros conhecimentos e valores morais. Para isso temos que trabalhar e adquirirmos a tal consciência de que a vida está sendo administrada, vigiada e controlada por uma força superior a nós, que se chama inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Temos que, de facto, reconhecer Deus como o nosso Criador. Se nós não o reconhecermos, vamos ter mais dificuldade em lhe obedecer às suas leis. A pluralidade das existências da alma é absolutamente necessária, porque nós não conseguimos realizá-la numa só, para a sua educação e para o seu progresso. Nós vamos nos educando ao longo das reencarnações, somente à custa dos próprios esforços, de lutas e de sofrimentos, é que ela se redime do estado de ignorância e de inferioridade. É na prática real. Nós adquirimos muita teoria, extraordinária teoria, no mundo espiritual, com os mestres em conhecimento e em bondade e em moralidade. Eles têm métodos de nos ensinarem muito superiores a estes nossos. Nós adquirimos muito conhecimento na vida espiritual, na parte espiritual, mas e a prática? Toda aqui. Toda aqui. Claro que aqui também aprendemos muita teoria, estudando, evidentemente. E estudando também muito as leis que nos regem. É assim que, a pouco e pouco, nós vamos sair da ignorância e da inferioridade. A evolução necessita do conhecimento e da moralidade para podermos evoluir. E isto acontece séculos após séculos na Terra. Nós reencarnamos séculos após séculos. E quanto mais renitentes nós formos na prática do bem, mais complicamos não só a nossa reencarnação atual, como vamos acrescentar ao que nós temos ainda de débitos. Aumentamos mais as nossas dívidas. É como quem vai ao banco. Faz o empréstimo e faz o empréstimo para pagar a dívida e vai sempre aumentando a sua dívida. Então, após séculos na Terra, primeiramente, e depois através das diversas moradas, mas aí é que vai demorar lá chegarmos. A reencarnação é a única forma racional de se reparar as faltas cometidas, porque elas foram cometidas aqui. Nós cometemos os nossos erros na relação com os outros, no cumprimento dos nossos deveres, onde quer que estejamos, e é, de facto, nos mesmos locais, nas mesmas circunstâncias, que vamos ter de voltar para corrigir as suas faltas cometidas, a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se compreende a sanção moral satisfatória e completa de um ser que governa o universo com justiça. Quando nós observamos à nossa volta tanta diversidade de situações de seres humanos, nós temos que nos questionar, mas qual é a lógica da vida? Se uns são felizes, outros infelizes, uns sofrem,
outros não. Uns são ricos, outros pobres, outros têm dificuldades de saúde graves, outros não, são muito mais saudáveis. Nós temos que nos questionar qual é a lógica da vida. E temos que questionar e pesquisar e nos interessarmos por entender. Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós, reconhecer-se-ia a incoerência e a parcialidade, presidindo à repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades inatas e dos vícios originais. Isto não nos pode passar despercebido. Nós vemos isso logo que saímos à rua. Então, cada um reflete o seu estado espiritual, a que chegou. Nós somos o reflexo de nós próprios, das nossas atitudes, dos nossos erros, acertos, etc. Nós estamos, então, em provas, expiações. É a situação em que nos encontramos. Portanto, não reclamemos, seja qual for o estado em que nos encontremos. Primeiro, nós fomos os culpados. Nós somos os únicos culpados da situação em que nos encontramos. E depois, a nossa reencarnação, tal qual ela se nos apresenta, ela foi planeada por nós. Com o amparo, com o apoio, com os conselhos dos benfeitores espirituais. Porque o espírito despertou no plano espiritual, porque já está livre da matéria do corpo, então ele tem um acesso muito maior. A sua consciência dilata-se. E é a nossa consciência que nos acusa e que nos perturba e que nos leva, obriga à correção. Quando nós estamos no plano espiritual e programamos a nossa reencarnação, com a consciência clara do que fizemos e que não podemos ser felizes, nós queremos, de facto, escolher as provas mais difíceis para depressa nos libertarmos dos débitos. Porquê? Nós temos necessidade de nos libertar porque o espírito não tem tranquilidade no plano espiritual, pela consciência dilatada que tem. Ele sente essa necessidade absoluta de se libertar dos débitos. Quem gosta de dever ao banco, ou sem ser ao banco, a alguém? Ninguém tem tranquilidade. A pessoa quer libertar-se, quer ser livre. Então, a nossa reencarnação processa-se do mesmo modo. Deus dá-nos as oportunidades e nós vamos ter de as aproveitar. Porque se viemos com um plano escolhido por nós, chegamos aqui e vamos dizer não, nós estamos a nos endividar mais ainda. Voltamos ao plano espiritual, não concretizamos a nossa reencarnação, o nosso plano, o nosso objetivo, ainda reclamamos, então complicamos ainda mais as coisas. Portanto, esta é a lógica da reencarnação. E ela necessita de ser compreendida por todos nós. Por que razão? Para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para estes a força, a saúde, a beleza, para aqueles a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio aqui e acolá a imbecilidade. Isto é o que nós vemos diariamente. Sabemos agora que a razão somos nós próprios. Nós somos o reflexo dos nossos atos, das nossas atitudes.
Porque esta é a lei de causa e efeito. Nós provocamos uma causa que vai originar um determinado efeito. E vamos ser chamados à responsabilidade. Não é importante sabermos isto? É muito importante. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis, a par de tantos vícios e defeitos? Sabemos disso, porque há raças tão diversas. Será que nós já nos questionamos sobre isso? Será que a vida é um totoloto? Não há totolotos nas leis de Deus. Porque há raças tão diversas, umas inferiores a tal ponto que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas, com todos os dons que lhes asseguram a supremacia. É isto que nós temos de questionar, porque a lógica tem de imperar. Somos criaturas com raciocínio lógico e nós temos de compreender tudo. E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as casas de correção. Nunca mais acabam. Isto é uma infinidade de situações diferentes umas das outras. A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. Não. Não foi numa única reencarnação. Tudo isto aconteceu. Toda esta diversidade. Muitas vezes os justos parecem esmagados pelo peso da prova, enquanto os egoístas e os maus prosperam. Se a vida individual somente começa com o nascimento terrestre, se antes dele nada existe para cada um de nós, em vão se procurará explicar estas diversidades pungentes. E não encontramos. Estas tremendas anomalias, ainda menos podemos conciliá-las com a existência de um poder sábio, previdente e equitativo. É óbvio que não encontramos. Aí, não é numa reencarnação que nós vamos entender, temos resposta para todas estas diversidades de situações. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. É isso, cada um se encontra num determinado nível evolutivo, aquilo que foi possível atingir. Mas é óbvio que isto não se prolonga indefinidamente. Há um momento que o espírito desperta e decide avançar. Quando nós passarmos deste nível de início de evolução, o nosso avanço, a nossa evolução, ela se dá muito mais rápido. Mais rápido, porque temos uma maior consciência, um maior entendimento acerca das leis de Deus. E então passamos a ser criaturas muito mais felizes. Porque passamos deste nível de ignorância e de erro constante. Temos de ambicionar esse nível de evolução para nós. Mas sabemos que o princípio é sempre o mais difícil, que é o despertar do espírito para a realidade. Eu não sei se cheguei ao fim, não, vou ler de novo. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados pelos seus atos, através das idades das sucessivas reencarnações. Cada um leva para a outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Tudo o que já adquiriu,
nós trazemos connosco tudo o que já conseguimos até ao momento. Nada se perde. Essa semente há de espalhar os seus frutos conforme a sua natureza. Nós, uma vez reencarnados, vamos realmente mostrar quem nós somos, de verdade. Porque as nossas tendências, boas ou más, vão emergir. Por isso é tão importante a educação da criança no lar, desde pequenina, para controlar as tendências negativas que ela apresenta. Essa educação é muito importante. A criança necessita de ser controlada, vigiada, educada, já educando as suas tendências. Essa semente, conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade, ou para a nossa desgraça. Exatamente, é isso que nos vai acontecer. Ou para, na nova vida que começa, e até sobre as seguintes. Sim. Porque o presente vai definir o futuro. Nós, neste momento, estamos trabalhando para o nosso futuro espiritual. O que nós realizarmos aqui é aquilo que nós vamos ser amanhã, numa próxima reencarnação. Portanto, façamos o melhor que pudermos. Se uma só existência não bastar para desfazer as consequências más de nossas vidas passadas. Vejamos o que Emmanuel, então, agora nos explica no seu livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e da autoria do Espírito Emmanuel. Ele fala-nos das vidas sucessivas, das reencarnações sucessivas. É que há um diálogo muito interessante de Jesus com Nicodemos. E diz-lhe Jesus a Nicodemos: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Isto está registado em João, no capítulo 3 e no versículo 7. E é sobre o versículo 7 que Emmanuel agora vai analisar, para que nós possamos refletir sobre ele. Nicodemos, quem era Nicodemos? E porquê que ele obteve esta resposta de Jesus? Nicodemos, na altura, era já um doutor da lei. Mas ele já conhecia Jesus, aliás, desde bebê. Nicodemos viu Jesus pela primeira vez no dia em que Jesus, bebê, foi apresentado ao templo. Bebê, mas de poucos dias, talvez no máximo 10 dias. E nessa escadaria do templo encontrava-se uma família inteira de cegos. Nicodemos e outro amigo encontrava-se no cimo da escadaria, atrás de uma coluna, porque ele queria ver Jesus. E isto está descrito no livro Maria de Nazaré. Quem quiser comprovar, é ler o livro que vale a pena. E quando Jesus passa pela família cega, todos eles recuperaram a vista. Houve um milagre de Jesus já naquela idade de recém-nascido. E à medida que Maria de Nazaré sobe as escadas para entrar no templo, no cimo, aparece-lhe à frente Nicodemos para ver o menino Jesus, que ele sabia que ia lá nesse dia. E ele é curado. Nicodemos é curado numa chaga que havia muitos anos não era possível curar, abaixo do coração. Ele realmente teve essa bênção de a presença de Jesus curar Nicodemos. Então, por que é que eu vou trazer esta revelação? Porque Nicodemos, apesar de já ter sido beneficiado por um milagre da cura, ele vai procurar Jesus pela calada da noite. Ele não quis que, como doutor da lei, os do templo soubessem que ele ia ter com Jesus
porque Jesus era renegado pelos fariseus. Então, ele, apesar disso, não teve a coragem, como nós temos dificuldade em assumir, em darmos testemunho da verdade. Então, eu queria saber como é que era o mecanismo da reencarnação. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não percebia. E então a questão que ele colocou foi: como é que é possível que um homem velho e já morto possa voltar a entrar no ventre da sua mãe, no útero da sua mãe? Esta questão teve muita lógica, porque muito adulto presente, atual, também coloca essa questão. Como é que isto é possível? Como é que isso se processa? Claro que é um mecanismo que a doutrina espírita já nos revelou. E quem estiver interessado em saber, em conhecer esse mecanismo, basta ler o livro Missionários da Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e do espírito André Luiz. E é claro que Jesus não lhe foi descrever o mecanismo, porque provavelmente, não é provavelmente, é de certeza, não havia linguagem para que pudesse compreender esse mecanismo que nós atualmente já conhecemos. Então eu só lhe disse: não te maravilhas de te haver dito necessário vos é nascer de novo para evoluir. Mas ele queria saber mais, só que ainda não tinha chegado o momento de se saber mais. E todo o conhecimento nos chega gradualmente, à medida que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades e outros conhecimentos que nos vão chegando, que nos ajudam a entender. Então, Emmanuel vai sim analisar este versículo desta conversa de Jesus e diz ele: a reencarnação é a lei universal. Isto é muito profundo o que aqui diz. A reencarnação é uma lei universal. Significa que todos os mundos são submetidos a esta lei. Porquê? Porque ainda necessitam de evoluir o necessário. Quando é que o espírito deixa de ter necessidade de reencarnar? Quando atinge a perfeição. Enquanto não atinge a perfeição, não importa que planeta, que sistema solar, que galáxia habite, se não atingiu a perfeição, vai ter que reencarnar. Portanto, daí a reencarnação é a lei universal. Ela é absolutamente necessária enquanto não atinge a perfeição, a pureza. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. Claro, à luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenómenos dolorosos do caminho. Exatamente o que nós temos estado a conversar. É a reencarnação a chave da compreensão acerca da vida. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Vejo aqui muita gente cansada do trabalho, de um dia de trabalho, certamente. Mas acredito que vão sair daqui mais aliviados, mais cheios de boa energia. A providência não envia os réus a prisões infectas e úmidas. Não. Só o homem é que faz isso. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Então, aonde é que nós nos vamos redimir? Na família. O nosso inimigo vai pertencer ao mesmo núcleo familiar, para então nós nos redimirmos uns aos outros, nos amarmos e nos perdoarmos.
com o esquecimento que nós trazemos ao reencarnar das vidas passadas, nós tão pouco descobrimos que estamos vivendo no mesmo lar o inimigo que tanto nos fez mal. Mas não podemos ser inimigos uns dos outros, porque a lei não nos permite. Então Deus reúne-nos a nós todos no mesmo local, na família. E olha como nós resolvemos as questões. Como nós aprendemos a nos amar uns aos outros. Quando voltamos ao plano espiritual, essa inimizade já não existe, pois que se nos amamos na família. E é assim que Deus nos ajuda a nos redimirmos uns para com os outros. Portanto, nós podemos ter na nossa família um ou mais elementos a quem nós prejudicamos e de quem eles nos prejudicaram. E eles nos prejudicaram. Mas nós nem sonhamos. Porque se sonhássemos, isso seria impossível. Nós aceitá-los e amá-los. Então, é isto que as leis de Deus fazem. Reúne-nos na família. E nós sabemos que mesmo nas famílias encontramos, sim, elementos de difícil relação. Eles têm instintivamente algo que rejeitam. Eles se rejeitam. Têm menos simpatia. A todos notam. Os filhos com os pais com os filhos, irmãos com irmãos. Isso acontece frequentemente nas famílias. Então, filhos rebeldes tão difíceis, filhos problema, famílias problema, todos eles se reuniram, está difícil, mas a família os aproxima. E é assim que nós avançamos. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um criminoso. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. A lei conhece os bastidores dos acontecimentos. A lei humana não. Por isso, há atenuantes. Como diz aqui, nem sempre o que errou é um criminoso. Talvez a vítima tivesse originado as circunstâncias para que isso acontecesse. E todos estes pormenores de bastidores e de conhecimento da criatura humana é lei que capta tudo. E isso é extraordinário, por isso nós não enganamos. Não enganamos a lei. Ela sabe tudo acerca de nós. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem, da lei humana. É o que está aqui. O pai, contudo, identifica as necessidades dos seus filhos, reúne-os periodicamente pelos laços do sangue. Aí é que tudo se resolve. Ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino com a bênção de temporário esquecimento. E agora passemos ao Evangelho segundo o Espiritismo,
E nós vamos ter aqui uma mensagem muito interessante do Espírito São Luís, com o título A Necessidade da Reencarnação. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Portanto, é só na reencarnação aqui, no palco da luta e da correção de uns com os outros, que a reencarnação se processa, porque o espírito no plano espiritual não poderia o fazer. Ele errou no campo da matéria e tem que voltar ao campo da matéria para corrigir no local do crime, como se costuma dizer. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. É por isso que o trabalho tem esse grande objetivo. Não é só de subsistência. Nós não trabalhamos só porque nós necessitamos de sobreviver. Nós trabalhamos para aprendermos a fraternidade, a caridade na relação uns com os outros. Portanto, sempre a moral, a evolução do ser, em primeira linha. E nós passamos muito ao lado dessa questão. E depois cá vem a dor, para nos chamar à realidade. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente todos os seus filhos. E assim o faz. É por isso que Ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Então, todos nós somos criados simples e ignorantes, todos, sem exceção. E depois, Ele dá-nos as condições para nós irmos evoluindo. E dá-nos a liberdade de agir, que é o livre-arbítrio. Com a razão, de posse da razão, nós já sabemos fazer as nossas escolhas acertadas. Se as não as fazemos, vamos ter que as corrigir. E cá está a reencarnação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. É óbvio. E nas leis de Deus não há nenhuma injustiça, nenhum engano. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início das suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Mas é justamente este início é que é muito difícil para nós. Quando nós conseguimos resolver este início, depois é tudo muito mais rápido. Mais rápido e mais fácil e mais compensador. Porque nós cada vez cumprimos mais a lei, porque já a entendemos. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus, que é isso que nós muito ambicionamos, da iniciação. Nós estamos nesse nível da iniciação, do plano do mundo de provas e expiações. Esta é a nossa iniciação, que é errar e acertar, até que um dia nós já aprendemos na prática a acertar, finalmente. Portanto, e desfrutam mais cedo o resultado do seu trabalho. É isso. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem, e é aí que a reencarnação torna-se um castigo. Portanto, depende de nós, da nossa boa vontade, do nosso livre-arbítrio, daquilo que já conseguimos assimilar acerca da lei, da exigência da lei. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não só abreviar a duração da encarnação material, mas também transpor de uma só vez
os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Nós ambicionamos muito lá chegar. Mas temos que contar com a nossa boa vontade e o esforço. Isto não nos é dado. Somos nós que temos que adquirir com o nosso esforço de trabalho humildade e obediência às leis maiores. Pelas reencarnações quis Deus que os mesmos espíritos se reencontrassem, vejam, tivessem a oportunidade de reparar os erros recíprocos. Esse é o objetivo da reencarnação, tendo em vista as suas relações anteriores. Quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Nós vamos desenvolver estes princípios na família. Nós somos solidários com a nossa família, somos fraternos com ela e dividimos igualmente na família. Os pais ensinam-nos a partilhar. Porque depois cá fora vamos ter de aplicar esta aprendizagem. Porque esta aprendizagem nos dá um grande avanço moralmente. Eu estou ali controlando a hora, mas ainda estamos dentro do tempo. Temos aqui também algo muito importante. No livro O Espírito da Verdade, temos uma mensagem do Espírito Lins de Vasconcelos, muito interessante. A renascer e remorrer. Nascemos, mas também morremos. Mas não é o morrer que nós consideramos. Vamos lá, continuar, porque já não temos muito tempo. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações para saber, enfim, que toda a revolta humana é absurda e impotente. Então, não adianta nos revoltarmos sobre a condição em que nos encontramos, porque somos impotentes, não resolvemos nada, mas complicamos sim a nossa existência. Porque a situação que estamos vivenciando é justamente aquela que pedimos para vivenciar. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora. Nós é que não achamos que são breves. Achamos que é longo, que é muito tempo o sofrimento. Para que te rejubiles depois, aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente. Sim, ferreteiam mesmo. A nossa consciência nos acusa e causa-nos uma instabilidade espiritual muito grande. É no plano espiritual que o espírito mais sente esse incômodo espiritual, que a consciência o ferreteia, o acusa, chamando à reparação. E há momentos que os espíritos, no plano espiritual, por bom trabalho que estejam a realizar e se sentir muito felizes, há um toque que lhe diz: tem que voltar para corrigir o que está para trás. Porque o espírito não quer deixar nada para trás, quer libertar-se. E ele pede para reencarnar, para resolver essas questões, porque a consciência ferreteia mesmo. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. Esta é outra realidade muito grande a considerar. Nós julgamos que voltamos na próxima e que vamos resolver aquilo que não conseguimos resolver agora. Negativo. As reencarnações cada vez são mais difíceis. Porquê?
Porque os casais não querem ter filhos. E se os casais não querem ter mais filhos, o espírito na vida espiritual não pode reencarnar. Portanto, está cada vez mais difícil. E há já muito tempo. Aproveitemos a reencarnação presente. Compreendamos a lei. Amemos uns aos outros. Saibamos ser solidários, fraternos, caritativos. Resolvamos todos os nossos problemas que adquirimos contra os outros. Porque eles vão ter que ser resolvidos todos os problemas contraídos por nós. As portas dos cemitérios jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito, aurido nas edificações incessantes da caridade. Vejam que é muito claro o que aqui está a dizer. Não vamos entrar em mais análises porque não há tempo. Vamos mesmo caminhando já para o fim. No livro Nascer e Renascer, Emmanuel nos traz nova riqueza de reflexão. E diz-nos ele: há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre. Pedimos nós isto. E há quem rogue penúria, buscando aprender como se deve agir na fartura. O espírito consciente pede sim. E todos nós temos de aprender todas estas situações. A riqueza e a pobreza. Temos de aprender a saber lidar com tudo. Na pobreza, na resignação e na aceitação e na humildade. Na riqueza, no saber partilhar com aqueles que têm a necessidade e muito menos do que nós. Tem mais 5 minutos, não tem? 3. Quanto? Mais que 3. Não mais do que 3? Não. Tá bom, é uma pena, porque nós temos aqui um material muito bom. Então vamos lá aproveitar os 3 minutos. Há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde e há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos dos quais se faz devedor. Isto é o espírito já consciente e acordou. Mas é no plano espiritual. Pois nós pedimos. Mas uma vez cá, tudo isso se apagou. Há quem implore mutilações e defeitos no campo físico para reconquistar a felicidade na vida imperecível. E há quem advogue para si mesmo a concessão de harmonia corpórea para a realização de tarefas determinadas em benefício dos outros. O espírito acordando e percebendo o que não fez, mas que agora vai ter de fazer. Isto tinha mais coisas para explorar, mas não temos tempo. Há quem se proponha a receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes. E há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade e da dor perante o próprio destino. A consciência reclamando acertos. E nós, enquanto os não fizermos, não temos paz, nem tranquilidade de espírito. Eu lamento muito, mas vou ter que terminar. Vou ter que terminar. Então vamos lá, terminar. O passado. Pronto. O João vai tirar isto daqui, por favor. Deixa-me só concluir. Concluindo. São só 2. Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados. Os nossos vícios e as nossas chagas morais serão curadas. E nós vamos ser seres muito felizes. Todas as forças do mal que a nós vibram ter-se-ão transformado em forças do bem. Do ser fraco, indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, sairá com o perpassar dos tempos um espírito poderoso que reunirá todos os conhecimentos, todas as virtudes e tornar-se-á capaz de realizar coisas mais sublimes.
Muita paz com Jesus. Muito obrigada pela vossa atenção e boa reflexão. Melhor é não mexer, que é para não estragar. Estragar a tecnologia não é muito querido. Bem, eu só vi o final, mas estudando a doutrina espírita a fundo, nós vamos percebendo que tudo depende de nós. Isto não é aquela frase clichê, isto é a realidade. Quanto mais depressa nós percebermos que tudo aquilo que vem até nós é por algum motivo, que é para nós termos alguma aprendizagem, que é algo que nos dá a indicação de que podemos não estar pelo caminho certo, que temos que ter atenção em determinado momento, temos que dar valor mais às pessoas. Tudo, se nós analisarmos no nosso dia-a-dia e para trás, nós chegamos à conclusão que o bom e o menos bom sempre nos trouxeram e trazem uma lição. E depende de nós, porque é assim. Nós temos que passar pelas provas e temos, ponto final. E não é por sermos espíritas, ainda estávamos a falar isso há 2 sábados atrás no estudo, não é por estarmos no espiritismo, não é por fazermos caridade, não é por estudarmos, não é por tentarmos ser melhores, que nós vamos deixar de passar por estas provas. Isso não existe. Quem vem para a casa espírita, quem estuda, não é para, de repente, eliminar tudo aquilo de menos bom que tem na vida. Não é assim. Nós ainda estamos num processo de evolução. Precisamos de passar por provas porque originámos lá atrás grandes desequilíbrios, grandes prejuízos a muita gente, principalmente a nós próprios, e temos que os saldar. Então o Espiritismo que nos traz é a luz do esclarecimento para conseguirmos agora ter a perfeita noção dos nossos erros e evitar fazê-los. A pior coisa que existe é errarmos sem saber. Então agora nós estamos na posição de aprender mais para evitar errar. Vamos errar, ainda vamos errar muito. Mas é por isso que eles nos pedem boa vontade. E é por isso que as coisas não vão do dia para a noite. Mas um passo de cada vez nós vamos conseguir seguir em frente. E este conhecimento dá-nos a fé e a confiança em dias melhores. E só isso, perante uma dificuldade, se nós tivermos a certeza no nosso coração que vamos ultrapassá-la e temos todas as condições para ultrapassar, a única coisa que nós temos de fazer é seguir em frente, torna-se muito mais fácil do que nos sentarmos e revoltarmos com Deus e com a vida, porque não vamos deixar de passar. O que é que nós estamos a fazer? A aumentar o sofrimento. E acho que todos nós queremos ultrapassar as dificuldades o mais rapidamente possível. Daí dizemos que está tudo nas nossas mãos. Vamos para a prece. No final, depois eu tenho só 2 recados para dar que a Rosarinho não deu e que eu acho que são importantes, mas falo depois da prece. Então vamos simplesmente elevar o nosso pensamento e agradecer. Agradecer verdadeiramente e do fundo do nosso coração por cada oportunidade que nos é dada, por cada ajuda que vem até nós, por cada oração que é feita em nosso benefício, por todos aqueles que, de certa maneira, nos amam e cuidam de nós. Queremos agradecer, Pai, por esta oportunidade bendita que é a reencarnação. Este tesouro que nos foi dado para podermos resgatar tudo aquilo de menos bom que fizemos lá atrás. Para podermos perdoar e pedir perdão. Para podermos, aos poucos, nos livrar de tudo aquilo de menos bom que ainda trazemos dentro de nós. E sabemos a preciosidade desta oportunidade. Oportunidade essa que tantos e tantos amigos que se encontram no plano espiritual ainda não tiveram.
e se encontram a aguardar por ela. Ajuda-nos, Pai, a sermos cada dia melhores um pouquinho. A todas as vezes que cairmos, termos a força para nos levantar. E acima de tudo, a guardar no nosso coração a certeza de que jamais estamos desamparados e que a ajuda se faz sempre presente se abrimos o nosso coração para a receber. Pedimos que as bênçãos que neste momento estão a ser derramadas sobre cada um de nós possam nos envolver e acompanhar e ficar connosco, hoje e sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.